Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentá-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. As saudações paulina, graça e paz seja multiplicada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta oportunidade estamos aqui no canal Rascunho da EBD uma vez mais para trazer aos irmãos um subsídio para a lição de número 9. Lição de número 9 que tem como título José. Vai falar de José. E o título da nossa lição é José fazendo a diferença e aceitando a Jesus. José fazendo a diferença e aceitando a Jesus. Então, podemos observar qualidades na vida de José. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Vamos também trazer pelo menos 13 José, ou 14, que está explícito e escrito na Bíblia, não é? Mas esse José, o carpinteiro, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, é desse José que a lição comenta, não é? Mas a curiosidade é importante trazermos, não é? E vamos falar do José mais conhecido da Bíblia também. Enfim, espero poder ajudar você e para que venha trazer mais elucidação dentro do tema proposto. Deus abençoe. Vamos para a aula. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, não é? Ela está dividida em 3 tópicos. O tópico de número 1 é José antes de Jesus. Tópico de número 2, José, pai de Jesus. E o tópico de número 3, exemplo de obediência. É exatamente a proposta aqui da nossa lição, os objetivos, você vai ver a mesma demanda, ok? Da lição da classe dos jovens. Muito bem. Então, o texto bíblico em classe está inserido em Mateus capítulo número 18, versículo número 25. Mateus 18, 25, que vai falar do nascimento do Cristo, não é? Como José lidou com isso, visto que ele era noivo de Maria e de repente ele chega para visitá-lo, ou visitá-la no caso, e ela estava grávida. É tenso, não é? Se formos trabalhar a questão da geração ou da genealogia, ou melhor, nós vamos encontrar no mínimo 3 opções. Isso vai ser para um outro vídeo, né? É um assunto extenso. E por que José aparece aqui, não é? Da descendência de Davi e assim sucessivamente. Então, a genealogia de Jesus nos leva até José, que era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Então, tem a genealogia lucana, não é? E a genealogia Mateia também, ou seja, a genealogia de Mateus. Enfim, não é o nosso assunto agora falar da genealogia. Faz parte sintetizar, só para entendermos toda essa demanda. Então, quando vamos trabalhar a questão da lição, que é de José propriamente dito, vai nos dizer que a cultura judaica ela traz essa aliança verbal de casamento, o texto é muito claro que diz assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. O texto é muito claro, não é? Então eles não tinham caso algum, eles eram noivos, não é? O casamento aconteceu posteriormente, um ano após esse nascimento, possivelmente, ok? Mas quem era José antes de Jesus? A Bíblia diz que ele era justo, não é? José, dentro do seu contexto histórico de vida, ele era um homem justo. Então, José de Nazaré, também conhecido José, marido de Maria, mãe de Jesus, né? Ou algumas vezes também é chamado de José,
pai de Jesus, não é? Então ele agia, por que José é pai de Jesus? Porque ele agia legalmente como pai de Jesus, né? Então os judeus na época consideravam Jesus como o pai de José. Lucas capítulo 3, versículo número 23 e versículo número 4, você vai encontrar que capítulo 3, versículo 23 e capítulo 4, versículo 22, e João capítulo número 1, versículo 45, João capítulo 6, versículo número 42. Você vai encontrar Jesus tratando José muito bem e trazendo a ele os cuidados de um pai genético, né? De um pai genético. Então a Bíblia nos embasa esses 4 textos que eu propus aqui, não é? Então não deixa margem nenhuma, não é? E quando Maria ficou grávida, ela era virgem. O texto é muito claro, eu vou trazer aqui algumas elucidações, principalmente para os críticos sem causa, não é? Tem aí alguns críticos sem causa que quando vê informações assim, começa a denegrir a Bíblia, começa a denegrir tudo que a Bíblia propõe, não é? E principalmente no Novo Testamento. Mas a Bíblia ela não se enrola. A Bíblia ela não se enrola. A Bíblia ela traz a nós todo o bojo da historicidade, principalmente dentro desses quesitos do Cristo, ok? Quando vamos falar de Jesus, nós podemos trazer a questão do Jesus histórico, poderíamos trazer a questão da historicidade messiânica, mas não tem nada a ver com a nossa lição. Isso para outros vídeos. Geralmente estou comentando isso no canal Rascunho Teológico, né, onde estamos trazendo aí uns ensinos ou estudos para o conhecimento dos irmãos que queiram aprender a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, vamos para a lição. Nós vamos encontrar poucas informações sobre a vida particular de José fora dessa questão de Jesus. Por isso que o comentarista foi muito feliz que José antes de Jesus, não é? Então o primeiro tópico que ele trabalhou aqui foi José antes de Jesus. Então nós não temos muita informação desse José antes de Jesus, não é? Mas achamos, vamos procurar, né? Nós vamos correr atrás. Temos que correr atrás. Eu costumo dizer sempre com os jovens da igreja que congregamos que as informações estão aí e nós temos que correr atrás delas, né? E assim sucessivamente. Então, quem era José antes de Jesus? Né? Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa de Davi. Isso fica muito claro quando é apresentado a genealogia de Jesus, na genealogia de Mateus, capítulo 1, não é? Essa proposta vai começar até do versículo 16 para frente. Do versículo capítulo 1 é toda a genealogia, mas do capítulo até o versículo 16, 15, 16, depois dali para frente vai focar em José, né, que vai trazer o nascimento do Cristo, né? O Mateus vai trabalhar essa proposta. Já a genealogia presente no Evangelho de Lucas é possível que não é de José, mas de Maria, não é? Que é a genealogia lucana, não é? De qualquer forma, nós vamos encontrar aí claramente que Jesus não era filho genético de José. Pronto, isso é comum, isso é de consenso geral. Então, ambos, tanto no Evangelho de Mateus, que Mateus escreveu, como na visão lucana, nós vamos encontrar vai demonstrar claramente que Jesus não era filho genético de José. Ponto. Certo? Mesmo em sua genealogia registrada em Mateus, ele enfatizou que as questões que se destaca ali, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Mateus, capítulo de número 1, versículo 16. Não é? Mateus, capítulo 1, verso 16, é muito claro. José era carpinteiro que vivia em Nazaré,
era uma pequena aldeia da região da Baixa Galileia, da Galileia, e ele aparece ali no relato bíblico como noivo de Maria, né? Uma virgem que morava no mesmo vilarejo, né? Nos 4 evangelhos, José não é mencionado, apenas em Marcos. Só em Marcos que ele não é mencionado, não é? Mas nos 3 primeiro, nos 3 outros, tanto em Lucas, tanto em Mateus, como em João, ele é mencionado, mas em Marcos não. Ele recebe aí o maior destaque no Evangelho de Mateus. Mateus, o evangelista, vai registrar a revelação dada a ele quanto ao anjo que falou com ele e tal. É o que está proposto também na nossa lição, né? Mateus capítulo de número 1, versículo 20 até o versículo 25, que também é o texto proposto pela nossa lição aqui, não é? Quando diz assim: e projetando-se isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque dela que está gerado é do Espírito Santo. Então, há muitas questões entre os críticos sem causa, que esse negócio, esse milagre é muito mal contado, aquela história. Meu irmão, é fator miraculoso, e milagre não se explica. A Bíblia disse, está dito. Não é? E o texto Quadum é muito claro, muito objetivo. Tem consonância com os demais textos que vai falar do mesmo assunto. Não tem o que fazer, não é? Então, por isso que eu chamo os críticos sem causa, né? Nós vamos ver aqui que nos 3 primeiros meses de grávida, não é? Da gravidez, Maria ficou na casa de sua prima. Nós vamos ver aqui, nos 3 primeiros meses de grávida, ela ficou na casa de sua prima Isabel, conforme está em Lucas capítulo 36, capítulo 1, versículo 36 ao 56. Né? Ela sabia que a gravidez de Maria era algo miraculoso, pois sua gravidez também havia acontecido por intervenção divina. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Eu estou dizendo, colocando os textos aqui. Então, não reprove a mim, reprove os textos, se tiver como, porque eu sou falho mesmo. Mas os textos bíblicos não tem o que fazer, os textos são claros. Como eu não estou escrevendo para debater, eu não estou comentando para debater, para a classe do jovem, eu estou apresentando provas bíblicas, não é? Provas bíblicas. Então, depois, quando Maria voltou para Nazaré, José soube que ela estava grávida, não é? Sendo ele um homem justo, não querendo infamá-la, ele intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19, não é? Então ele foi avisado em sonho para que não fizesse nada, né? Porque o que estava nela é gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20. Então está na nossa lição, né? A lição está muito embasada textualmente, entendeu? Então, esse respaldo no capítulo 1, versículo 19, existia aí um respaldo pela lei judaica que era revelada aí em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, que dá consonância com Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32, e Mateus capítulo 19, versículo 3 ao versículo 9, bem como Jeremias capítulo 3, versículo 1 e versículo 8. Então, dentro desse contexto todo, essa forma, ele podia se abster do casamento, ele podia deixar ela lá e não voltar mais lá, mas ele tinha compromisso e estava dentro do fator da promessa do Messias, fator da promessa messiânica, não é? Porque o texto vai dizer que o estar gerado era do Espírito Santo. Então, no versículo 1 a 17, prova que legalmente que Jesus era filho adotivo de José. Mas o versículo 8 nega, vai dizer, vai negar, não, vai verbalizar, vai confirmar. Versículo 18 a 25 vai confirmar que José não era pai biológico de Jesus. Então, ele era um pai, por isso que chamamos de pai adotivo, né? Poderíamos falar aqui de 11
profecias no Gênesis, no Antigo Testamento, sobre o nascimento do Cristo, não é? E assim sucessivamente. Então, vamos trabalhar essa questão. Então, qual era a dificuldade que José tinha em aceitar Maria? Maria ficou grávida no período que já era noiva de José, mas antes de ter tido aí qualquer relação com ela ou com ele, esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre o compromisso dessa natureza. Então, existia ali um compêndio profético, não é? Era para acontecer daquele jeito, era assim que tinha que acontecer. E por que se aflora muitos conhecimentos, debates desnecessários, não é? Conhecimentos supérfluo, fútil, não é, que não vai trazer, só vai trazer anomalia, não vai trazer nenhum bojo contextual, histórico, bibliográfico, sociológico, filosófico, não vai ajudar. Pelo contrário, são achismos desnecessários. Estou falando isso porque muitas pessoas, muitos comentários no YouTube, tem gente que tenta descontextualizar a Bíblia. Mas o texto que eu apresentei tá na Bíblia, tá na nossa lição. Não tem como eu estou comentando a lição, vamos que vamos, né? Essa cerimônia que era realizada no ato do noivado, jurava fidelidade múltipla, ou mútua, na verdade, era feito na presença de testemunha. Isso implicava num certo sentido, ser essencialmente o próprio matrimônio, ou seja, era um compromisso. Por isso, naquele momento, Maria era chamada de esposa, né? Visto que legalmente ambos estavam desposados, né? A partir daquele noivado, que estava apenas a festa de núpcias e começar a viver junto, conforme a lei, uma mulher desposada que praticasse infidelidade deveria ser castigada com morte. Então veja bem onde está entrando o Espírito Santo nessa ação, não é? Dentro desse contexto, se fosse diferente, em Deuteronômio capítulo de número 22, versículo 23 e 24, não é? Vai trazer essa lei, esse ato cerimonial. E se a moça fosse pega, ou um ou outro, mas geralmente a moça fosse pega aprontando ou cometendo infidelidade, seria morta apedrejada, pagaria o preço. E logo José vai uma tarde visitá-la e ela encontra ela grávida. Nossa, aquilo ali era ato de, se ele fosse espalhafatoso, não é? Ele tinha perdido a bênção, não estava nos anais da história e não tinha casado com Maria, ok? Então, isso é o simples, né? Esse é o simples. Então, foi durante o período desse intervalo que Maria engravidou sobrenaturalmente, conforme eu já disse, pela ação do Espírito Santo. Provei aqui nos textos que José, dentro dos textos, eu vou colocar nos comentários, vou colocar aí nos comentários adicionais que sempre coloco, os textos comprobatório, né? Eu não só verbalizei, mas vou colocar aí, tá certo? Então, a primeira opção era ir expor Maria diante de toda a sociedade. Ele chega a ver ela grávida, então ele podia espalhar e tal. E ele estava, conforme eu disse, embasado em alguns textos da lei mosaica, né? E não foi assim, porque tinha uma promessa ali de Deus. Deus havia feito uma promessa ali, né? E ele estava dentro desse bojo contextual da promessa. Então, quando José tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou-se divorciar-se dela em silêncio para não expor o vexame público. Mateus capítulo 1, versículo 20. José tinha duas opções ali. Primeiro, iniciar uma tomada judicial contra Maria ou despedir silenciosamente, dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. Já a segunda opção preservaria Maria, de alguma forma ele preservaria ela se ele optasse pela segunda opção.
Mas, dentro das tradições antigas, sugere-se que José, em querer divorciar-se de Maria, foi motivado não por sua desconfiança acerca de sua suposta traição, mas por se considerar indigno de tarefa de ser o marido de uma mulher escolhida para dar luz ao Filho de Deus. Então, quem entrou na história para mudar todo esse conceito de jurisprudência, vamos chamar assim, dentro do contexto jurídico, quem mudou todo esse conceito foi o Espírito de Deus. Porque ele vai e diz assim: o que está no ventre dela não é vosso, não é de ninguém, é meu. Então, aí está o milagre contado, exposto, desnudado. Não é? Então, nesse sentido, as tradições afirmam que José não sentia capaz, não seria capaz de servir como pai de criação de Jesus. Né? Obviamente, essas suposições são muito fantasiosas, né? Que se choca diretamente com como foi o ato revelado em Mateus, que é o fator miraculoso do nascimento do Cristo, né, dos relatos bíblicos. Conforme o comentarista William Barclay, ele vai trazer um fator interessante, pensamentos esses que eu já expus aqui. Né? Então o relato bíblico, ele simplesmente parece indicar que aquela era uma reação natural de José, uma reação humana. Ele era um homem que amava sua noiva, mas que pensava em ter se enganado. Né? Aqui é importante lembrar que a Bíblia testifica que José era um homem bom, justo e temente a Deus. Em Lucas capítulo 6, capítulo 1, verso 6, ele entende que era o Senhor, né? E que Deus faria por ele. Mas José, quando deixou-la secretamente, o anjo do Senhor aparece a ele, a José, e dá um sonho a ele. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Pode-se concluir que José estava sofrendo, estava triste, estava acabrunhado. Nossa, perdi a noiva, como é que pode? Tipo, são imaginações nossas, só isso. Mas o texto diz que ele tentou deixá-la secretamente. E aquilo ali denota uma decepção estampada no seu rosto. Eu posso imaginar assim. Não é? São imaginações que passam pela nossa cabeça. Mas, durante o sonho, o anjo do Senhor lhe apareceu para fortalecer e confortar ele, e trazer a ele um conforto. E o anjo disse assim, que ele não deveria hesitar em assumir Maria, mas como sua esposa e levasse para casa. Isso porque a sua gravidez era uma ação sobrenatural do Espírito. Nossa, para José deve ter sido um alívio. Ou como isso? Como será isso? Não é? Então são imaginações nossas. Naquela ocasião, José foi chamado pelo anjo de filho de Davi. Pronto. Ele fazia parte, o anjo lembrou a ele, você faz parte da descendência. Você faz parte, você é o herdeiro legítimo do trono de Davi. É de você que vai sair, que vai da vossa, do vosso conteúdo, da vossa família. É Maria que você tem que, porque é a camponesa que eu vou escolher, conforme está escrito em Miqueias, não é? Então é uma expressão aplicada a Jesus em diversas vezes. Então ele disse, o anjo chamou José, o anjo chamou ele de filho de Davi, né? Então logo ele desperta. Então ele era herdeiro geral, ou herdeiro legal, né? Conforme eu já disse, do trono de Davi. Conforme foi dito na árvore genealógica que eu já trouxe aqui, de Mateus, e isso fica muito claro. Então, diferente de Maria, que foi mãe biológica de Jesus, José não foi pai de Jesus no sentido físico, mas é importante saber que a sua paternidade legal também era importante, né? Legal dentro do contexto da lei, né? Visto que a linhagem de José, ou um filho de Davi, que tinha direito ao trono de Davi, foi transmitida a Jesus, né? Então é também de interesse que saibamos que a nota que o anjo trouxe a José,
né? Assim como havia feito com Maria, por ordem de José, dizendo: o nome será chamado, desse menino será chamado de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 21. E aí a ação de José como pai. Depois dessa revelação, José assume Maria como sua esposa, desempenhando o papel de pai para o menino Jesus. E aí, após o nascimento, José levou a Jerusalém para a purificação, conforme está escrito no capítulo de número 2, versículo 22, de Lucas. E ali foi onde Jesus foi apresentado no templo também, nesse mesmo texto vai aludir. Depois, como um chefe de família, José fugiu para o Egito a fim de escapar da perseguição invejosa de Herodes. Isso já havia sido uma profecia. Vai para o Egito antes que Herodes morra, né? E depois o texto vai dizer que do Egito eu chamei o meu filho. Bendito seja o nome do Senhor, para que se cumprisse a profecia. Depois que Maria deu à luz Jesus, ele vai, leva ao templo, é apresentado ao sacerdote, não é? E o texto vai dizer, o texto diz, em Mateus capítulo 2, versículo 13 e 15, que o anjo do Senhor dá a instrução disso para que ele fosse para lá. E quando ele voltou do Egito, já estabeleceu novamente aí novamente se estabeleceu em Nazaré novamente, onde Jesus foi criado, aprendeu a profissão de carpinteiro, Marcos capítulo 6, verso 3. E aí anualmente José levava a família para Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa, conforme está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 45. Então é difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério. Não temos essa informação, né? É bom que se diga. Agora, eu finalizo o vídeo trazendo essa curiosidade. Quantos José existem na Bíblia? Não é? Existe pelo menos 13. Né? Eu vou trazer aqui uma alusão de 14. Né? Mas, para nossa curiosidade aí. O primeiro José falado na Bíblia é o mais famoso, né? Que é chamado José no Egito, ou José do Egito, José filho de Jacó e filho de Raquel também. Que está escrito no capítulo 30 de Gênesis, versículo 24. E o texto diz assim: e ele chamou José, dizendo: dar-me, ó Senhor, ainda outro filho. José foi governador do Egito, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos. Depois temos ainda o José, que é mencionado como pai de Israel. Pai de Israel, um homem que representou a tribo de Isacar, não é? Sendo das 12 espias enviado ali por Moisés até a terra de Canaã, né? Então, da tribo de Isacar, Gigaal, filho de José. Números capítulo 13, versículo número 7. Você vai ver esse José. Depois nós vamos ver um outro José, que seria o terceiro, tendo uma história um pouco conhecida, que é citada aí como o filho de Asaf. Asaf foi um tipo de diretor de música, ele era tipo de um maestro, né, música sacra, lá no Templo de Salomão. Vamos ver isso em 1 Crônicas, capítulos 16, versículo 5. E esse José também é mencionado em Crônicas, capítulo 25, versículo 2. E Crônica diz assim: dos filhos de Asaf, Zacu, José, Natanias, Assarela, filho de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Então, esse é o terceiro José. Depois vem o quarto. Temos ainda um quarto José citado, uma lista que foi dada por ele, foi feita por Esdras, daqueles homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Nós falamos em vídeos anteriores sobre isso, não é? Principalmente nas aulas dos adultos, né? Isso está escrito em Esdras. Diz assim o texto: eles tiveram casamento legais. E o texto diz assim: Salum, Amarias e José. Esdras capítulo 10, versículo 42. O outro José é o último de que temos, o outro José, temos menção aí no texto do Antigo Testamento. É o último do Antigo Testamento que vai fazer citação, não é?
do Antigo Testamento. É um sacerdote da família de Sebanias, que subiu de Zorobabel. Está escrito em Neemias capítulo 12, versículo 1. E depois do exílio, que vai falar de Maluqui, Jonatas, Sebanias, José. Então, Neemias capítulo 12, versículo 14. Não é? Então, depois vem o sexto. Nós vamos ver aí que agora é José, que vai ser citado aí no Novo Testamento. Não é? Então, vai ser algum outros Josés, por exemplo. O primeiro desses é citado na genealogia de Jesus, que era Maria de Maria, que é o que comentado pela nossa revista, ok? Mateus capítulo 1, verso 16. Depois disso tudo, tem um outro, José, filho de Jonã, um dos antepassados de Cristo. Lucas capítulo 30, capítulo 3, versículo 30. Depois vamos ver um outro José, filho de Judá, ou Judas preferido, Joda, outro antepassado de Jesus também, capítulo de número 3, versículo 26 de Lucas. Depois vamos ver o nono José, filho de Matanias, outro antepassado de Cristo também, Lucas, capítulo de número 3, versículo 24. Depois vamos ver um outro José também, o meio-irmão de Jesus, e que está escrito em capítulo 13, versículo 55 de Mateus. Depois vamos ver o José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, isso é conhecido por todos nós, Mateus 27, versículos 57 e 59, e Marcos capítulo de número 15, versículo número 43 e 45. Depois vamos ver também um outro José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, né? E está escrito em Atos capítulo 4, versículo 36. Depois vamos ver aí um outro cidadão chamado José chamado Barsabás, que ganhou o nome de Justo, lá em Atos capítulo de número 1, versículo 23. Não é? Há quem diga que tem o 14º, conforme está escrito aqui em Lucas capítulo 3, verso 26, que eu também já mencionei, que está dentro da genealogia de Jesus, até Adão, pai de Semei, filho de Jodá. Isso eu já trouxe também, então, totalizando, são 13 nomes, pessoas no ligado ao nome de José. Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu joinha, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você ainda não é inscrito no canal Rascunho DBD, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir.